Olá a todos, espero que estejam bem. Aqui estou eu mais uma vez para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Sousa e hoje, neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar alguns excertos do conto A Palavra Mágica, de Virgílio Ferreira, que integra o livro Contos. Antes de começar, relembro da importância de subscreverem o canal e de partilharem os nossos sussurros, já que estes poderão ser úteis a quem os ouvir. A Palavra Mágica. Nunca o Silvestre tinha tido uma pega com ninguém. Se às vezes guerreava com palavras azedas, para cá e para lá, era apenas com os fundos da própria consciência. Viúvo, sem filhos, dono de umas leiras herdadas, o que mais parecia inquietá-lo era a maneira de alijar bem depressa os dinheiros das rendas. Semeava tão facilmente as economias que ninguém via naquilo um sintoma de pena ou de justiça, mas apenas um desejo urgente de comodidade. Dar aliviava. Ora, um domingo, o Silvestre ensarilhou-se, sem querer, numa disputa colérica com o Ramos da loja. Fora o caso que, ao falar-se, no decorrer da conversa, em trabalhadores e salários, Silvestre deixou cair que, no seu entender, dada a carestia da vida, o trabalho de um homem de enxada não era de forma alguma bem pago. Mas disse-o sem um desejo de discórdia, facilmente, abertamente, com a mesma facilidade clara de quem inspira e expira. Todavia o Ramos, ferido de espora, atacou de cabeça baixa. Que autoridade tem você para falar? E eu a ligar-lhe. Realmente você é um pobre diabo, Silvestre. Você é um bom afinal. Anda no mundo por ver andar os outros. Quem é você, Silvestre amigo? Um inócuo, no fim de contas. Um inócuo é o que você é. Silvestre já se dispusera a ouvir tudo com resignação, mas a palavra inócuo, estranha ao seu ouvido montanhês, tremeu. E, à cautela, não o codilhassem por parvo disso. Inócuo, será você? Também o Ramos não via o fundo ao significado da palavra inócuo. Topara por acaso a palavra num diálogo aceso de folhetim e gostara logo dela, por ter aquele sabor redondo da moca grossa de ferro cravada de pulas. Antes de me debruçar sobre o primeiro parágrafo desse excerto, muito revelador, é importante olharmos para o título do conto, A Palavra Mágica, já que este nos informa logo que a ação, uma das categorias da narrativa, andará à volta de uma palavra. Surge aqui qualificada com o adjetivo mágica, o que, logo no início, desperta a nossa curiosidade e nos faz levantar algumas questões, no sentido de tentarmos perceber que palavra será essa e por que razão é assim caracterizada. Temos então alguns indícios daquela que será a ação deste texto, ou melhor dizendo, daquilo que orientará essa tal palavra mágica que não tarda descobriremos. Depois, no primeiro parágrafo, é-nos apresentada a personagem Silvestre, outra categoria da narrativa respeitante à das personagens. E isso acontece através daquilo que o narrador, mais uma das categorias da narrativa, nos vai dizendo acerca dele, oferecendo-nos a sua caracterização psicológica, na qual nos diz que este nunca discutia com ninguém, senão consigo mesmo, e que, para além de ser viúvo, não ter filhos, acabava por gastar muitas das suas economias com os outros, o que no seu conjunto nos revela que Silvestre era um homem pacífico, bondoso e altruísta, tendo em conta que gostava de ajudar os outros. Aqui, a forma verbal semeava é bastante sugestiva e bonita, mostrando a forma despreocupada e caridosa com que distribuía o seu dinheiro, preocupado com os outros. Aliás, a frase lindíssima, dar aliviava, promove este seu lado altruísta e transmite-nos a ideia tão bonita daquilo que o gesto de dar pode fazer a provocar em quem o pratica. Aproveito para relembrar que há pouco falei do narrador, que neste texto é não participante, já que não participa na história e por isso a conta na terceira pessoa, como nos mostram as expressões do texto, o Silvestre tinha, o Silvestre guerreava. Já no segundo parágrafo, introduzido por uma marca temporal, outra categoria da narrativa, em que nos diz hora no domingo, vai dar-nos a conhecer o acontecimento associado ao título
que desencadeia uma discussão e logo o avanço da história da ação. No domingo, então, Silvestre envolve sem querer numa discussão com o Ramos da Loja, ao opinar que o trabalho do homem do campo era mal pago. Salienta que o uso das formas verbais como ensarilhou-se, aguerreava, tão particulares e pouco usuais. Aliás, esse texto demarca-se por conter termos e expressões próprias de um ambiente rural e que conferem ao texto uma força e uma especificidade linguística que tanto enriquecem. É importante salientar que fica bem claro no texto que Silvestre não fala acerca do assunto para chatear ninguém e que tem uma postura calma, apenas se limitou a dar a sua opinião, tal como nos reforça a frase, mas disse-o sem um desejo de discórdia, facilmente, abertamente, com a mesma fatalidade clara de quem inspira e expira. Esta frase, só por si bastante reveladora da maneira de ser e de estar de Silvestre, enfatiza o seu lado pacífico, com o uso dos advérbios de modo, facilmente, abertamente. No entanto, o Ramos não leva a conversa a bem e, tal como nos informa a metáfora ferido de espora, reveladora da forma agressiva e exagerada como este reagiu à opinião de Silvestre, como se tivesse sido picado por uma espora e sentindo-se atacado, magoado, vai responder-lhe mal, tal como nos transmite bem a forma verbal ataque, ainda que o tenha feito de cabeça baixa. Mas o Ramos da Loja não se fica por aí e, apesar de referir que Silvestre é um bom homem, procura ofendê-lo ao perguntar quem é você, Silvestre amigo. E é nessa altura, e querendo exatamente continuar a ofender o pobre Silvestre, que o Ramos da Loja o chama de inócuo, mesmo sem saber o significado exato da palavra, como nos diz, afinal, o próprio texto. Eis, então, a palavra mágica, a tal que dá título ao texto, que vai desencadear tantas aventuras e desventuras ao longo do conto. Apesar de estar disposto a ouvir tudo para não se chatear, a verdade é que, ao ouvir aquela palavra com um significado que desconhecia e que era estranho ao seu ouvido, aspecto que ele faz questão de não admitir por não querer ser tomado por ignorante, Silvestre decide devolver ou retribuir o insulto que na sua boca já surge com algumas alterações. Ele chama o Ramos da Loja de inoque, mas que mantém para todos um sentido ofensivo e completamente oposto ao seu real significado, uma vez que esta palavra, afinal de contas, significa inofensivo, inocente. Na verdade, Silvestre não quis revelar-se ignorante e a sua atitude acabou por causar mais problemas do que causaria se ele admitisse não conhecer a palavra. Dois homens que assistiam ao barulho partiram logo dali com o vocábulo ainda quente da refrega a comunicá-la à freguesia. Chamei-lhe tudo, o patife, só porque o pobre entendia que a jorna de um homem é fraca, que era um paz de alma, um inoque. Que é isso de inoque? Coisa boa, não é? Queria ele dizer na sua que Silvestre não trabalhava, que era um lombeiro, um vadio. Como nesse dia era domingo, Paulino entrara em casa com a bebedeira do seu descanso. A mulher praguejou, como estava previsto, e cobriu o homem de insultos, como não estava inteiramente previsto. Seu bêbado ordinário, seu inoque reles. E desde aí, inoque significa, como é de ver, vadio e bêbado. Ora, tempos depois, apareceu na aldeia um sujeito de gabardina a vender drogas para todas as moléstias dos pobres. Mas logo às primeiras experiências as drogas falharam. Pelo que, inoque significa trampolineiro ou ladrão dos finos. E eis que os problemas continuam. Ao longo do texto, com diversas personagens que vão surgindo em variadas situações e diferentes espaços, a palavra que deu origem à discussão de Silvestre e de Ramos da Loja rapidamente se espalhou pela freguesia por outros dois homens que a ouviram, vai sendo usada sempre em contextos errados e adquirindo novos significados, originando situações inusitadas. E só referi aqui algumas, porque muitas mais vão surgir no texto. Imaginem que a situação se vai tornando tão grave que começam a surgir queixas em tribunal, local onde, de forma bastante curiosa e divertida, se vai descobrir o significado da bendita palavra, que nada tinha de negativo, pelo contrário. Ainda assim, e outro aspecto curioso e até revelador no conto é o de que, apesar de as pessoas já saberem o verdadeiro significado da palavra, esta vai continuar a ser usada sempre que alguma situação desagradável acontece e com a mesma força ofensiva e negativa com que for inicialmente. O que nos leva a pensar naquilo que o ser humano consegue fazer e como consegue transformar as coisas com o ódio e a maldade, remetendo-nos para a complexidade e para a condição humana
temáticas muito frequentes neste autor. Têm sido tantos os textos que vos tenho trazido a falar da importância das palavras, de diferentes formas, e de como estas podem ser mágicas e poderosas. Aqui, neste conto, é-nos reforçada esta importância e a necessidade de conhecermos os seus significados para que possamos comunicar devidamente e para não efetuarmos interpretações incorretas por desconhecimento, o que poderá desencadear grandes peripécias, como aconteceu afinal neste divertido texto. Para terminar, e voltando ao título deste conto, esta torna-se então uma palavra mágica, pelos significados que adquire, pelas situações que desencadeia e por tudo aquilo que lhe está associado. Falemos um pouco do autor deste conto, a palavra mágica, Virgílio Ferreira. Nasceu em 1916. Foi professor de português e de latim em várias escolas do país, ao mesmo tempo que efetuava o seu trabalho de escrita. Esta foi marcada por diferentes influências, mas sobretudo pelas dos existencialistas franceses. O romance Mudança, de 1949, é considerado uma obra de destaque da sua vida. Virgílio Ferreira é considerado um dos romancistas portugueses mais importantes, tal como atestam os vários prémios que recebeu. Destes, destacam-se o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, que aliás conquistou por 2 vezes, e o Prémio Féminin, na França, com o seu conhecido romance Manhã Submersa, e ainda o Prémio Camões. A sua obra destaca-se por um discurso muito próprio e pelas temáticas que procuram o experimentar e o viver, a condição humana, a morte, o mistério, o amor, o sentido do universo, o vazio de valores, a arte, entre tantas outras. Virgílio Ferreira deixou-nos em 1996. Espero que tenham gostado mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem esses sussurros. Se ainda não sabem, agora também poderão encontrar os sussurros na plataforma Spotify. Despeço-me prometendo voltar na próxima semana para mais um momento de partilha. E já sabem, para conhecerem o texto abordado, só têm de marcar presença e voltar a estar comigo nos próximos sussurros. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram. Viúvo, sem filhos, dono de umas leiras herdadas. Num domingo, então, Silvestre envolve-se sem querer numa discussão com o Ramos da loja ao Alpinor. Ao Alpinor.